achar uma resposta para aquilo que vos aflige, justificando o vosso padecer, podereis acreditar que esse sofrimento está ligado à provação do vosso espírito. Muitas vezes já vos tem sido explicado que há sofrimentos que os homens conquistam na terra, adquirindo, por eles, dores, consequências das suas faltas. Há, também, sofrimentos que vêm desse passado ingrato, que Deus não mostra inteiro ao homem pelo seu justo espírito de caridade, passado que autoriza toda a cruz que o homem carrega. É a própria criatura humana aqui, quando apenas espírito desencarnado, recordando a sua vida de erros e quedas, aceita o resgate desses mesmos pecados, à custa de grandes dores. Por isso, ninguém desfaleça. O tempo corre, o tempo voa. Assim como os dias terrenos, carregados de dores, hão de passar, igualmente é certo que o dia de reabilitação breve se apresentará ao espírito liberto. E vós, que tanto vos afligis, que tanta mágoa secreta tendes nas vossas almas, calculai o júbilo dos vossos espíritos, o seu grande prazer, quando, ao despontar na vida que não tem fim recordando as grandes culpas que tiveram, perceberem que tudo aquilo foi pago, foi resgatado, e eles não têm mais a responsabilidade das faltas que cometeram. Pensai que alegria, que satisfação, que festa da alma, saber-se limpo de culpa, saber que a sua dívida está completamente paga e que, de agora em diante é simplesmente continuar a carreira interrompida pelo pecado, na ascensão para a vida eterna. Meus amigos, se a dor vos parece ingrata, é porque vós não abraçastes de inteiro coração, porque ela tem reflexos divinos, ela tem reverberações tão belas, que a estampa do martírio, na face da criatura, relembra o dia eterno de felicidade e luz. Apelai para Jesus, meus amigos, e continuai a escarpada para o Calvário, porque além do Calvário está o Tabor. Deus vos guarde. Que assim seja. Célia. Em 14 de março de 1939. Oração. Pai Santo, de infinito amor e caridade infinita, neste instante em que os teus servos, congregados em nome do teu bendito Filho, juntam os seus pensamentos, quero, Senhor Deus, suplicar-te graça e perdão para todos. Neste instante em que o mundo se afasta do cristianismo, pensando em lutas sangrentas, pisando aos pés as tuas sábias leis, esquecendo os teus mandamentos divinos, ainda há, Senhor Deus, um punhado de crentes fervorosos, que volvem os olhos para Jesus e fazem dele o seu defensor espiritual. Bondoso Mestre, advoga a causa do pobre, advoga a causa espírita, porque é a tua causa. Olha para os teus filhos, Senhor, e dá-lhes a força necessária para que possam viver neste mundo de dores e provações, suportando sempre as agruras que a vida lhes fornece em abundância e recebendo do alto os fluidos salutares do teu amor, nas gotas benditas que os mensageiros da paz trazem constantemente aos homens. Senhor, os espíritas congregados nesta hora elevem a ti o seu pensamento em prece, dizendo: Pai, perdoa as criaturas do que não sabem o que fazem, e dá-nos a nós, que te amamos acima de todos os amores e que queremos consagrar-te a nossa fé inteira e a nossa obediência filial, a paz de que necessitamos para as nossas almas. Glória seja dada a Deus, paz, na terra, aos homens de boa vontade. Que assim seja. Jean-Marie Vianney, Curidas. Em 14 de março de 1939. Idealismo. Meus amigos, meus irmãos, o crente espírita não pode deixar de ser um grande idealista. Quem trabalha para o além, para esse futuro que longe se descortina, quem mantém a ideia firme de um país distante, onde se pode viver em plena paz, em plena luz, quem acredita religiosamente que através dessas fronteiras azuis que cobrem as vossas cabeças, existe um mundo que vive, que palpita, que sente, que vibra e que espera os vossos espíritos para também viverem, vibrarem, luzirem, quem tem essa fé, é um idealista. Materializar a fé é não compreender o seu alcance.
É certo que a fé sem as obras é ilusão, porque idealizar e não realizar não é acertado, mas o que quero dizer, explicar aos meus amigos em carne, é que não se esqueçam jamais da pátria além túmulo, do mundo além, onde nós outros vivemos, para onde eles têm de vir e viver. A terra é cheia de vicissitudes, a terra foi transformada num verdadeiro martírio por aqueles que não têm um ideal cristão. Materializam até a própria fé, reduzem tudo à matéria bruta, nada esperam além da morte e aquilo que os seus olhos carnais não distinguem para eles não existe. Essas criaturas, transpirando ódios, respirando sentimentos que são verdadeiras ameaças, constituem um mal para a coletividade humana, enquanto que o espírita, aquele que idealiza o bem, que vive a sonhar com um mundo feliz, que realmente existe, só pode ter para o seu irmão pensamentos de caridade e amor. O materialista olha para a criatura que erra, como se olha para um rebelde, um malfeitor, uma criatura perdida para o mundo, afastada do seio da sociedade, infrutífero, e prejudicial até. O crente espírita olha para o seu irmão pecador, vendo nele um doente da alma, um espírito imperfeito, que ainda não tem as concepções luminosas do bem. O espírita olha para um doente que tropeça e cai. Vós não ides rir de um pobre aleijado, cujas muletas escapolem das mãos e o faz cair em plena rua. Também não vos deveis rir do pobre pecador que prejudica a sua reputação, a sua dignidade, a sua honra. São homens fracos, espíritos doentes, criaturas que necessitam do auxílio das pessoas de fé. Foi por eles que o Cristo subiu à cruz do Calvário. Jesus não foi crucificado pelo justo, não foi pelos justos tal sacrifício. Para encaminhar o pecador era preciso mostrar-lhe o caminho do céu, a grandeza da felicidade, a glória do bem viver, e por esse ideal Jesus subiu ao alto do Calvário e se deixou imolar em benefício de toda a humanidade. Meus irmãos, habituai-vos a pensar bem, corrige os vossos pensamentos maus, não deixais que as correntes adversas venham prejudicar o vosso ânimo, abatendo-o. O espírita nada tem a temer, tem diante disso um grande futuro que o materialista não deseja ver. Pois, ele que fique na sua escuridão, ele que limite a sua ciência até as portas do túmulo, porque além túmulo nada haverá, pois quando o corpo se torna cadáver, ainda ele vai buscar no cadáver a razão da vida, quando a razão da vida já está além. Ligai a ciência à fé. A ciência e a fé juntas muito podem fazer, separadas, a fé atinge as montanhas, enquanto que a ciência resvala para o nível do pó. Amigos e irmãos, sejamos todos idealistas, desejemos e aspiremos o bem e não duvidemos das grandes esmolas que Deus tem para nos dar. Sejamos todos confiantes no Pai, que não dorme, que vela pela segurança dos seus filhos, oferecendo-lhes nas vidas sucessivas a tábua de salvação por onde seus espíritos se salvarão. E paz seja concedida aos homens na terra, de boa vontade. Isaura. Em 17 de março de 1939. De uma amiga feliz. Seja louvado o nome de Jesus. Minhas amigas, mais uma palavra nesta curta visita que hoje faço, palavra que representa a segunda vez que aqui me manifesto. Quero testemunhar às minhas amigas a alegria do meu espírito, embora misturada de uma saudade deste meio. Aqui eu recebi conselhos, aqui eu recebi carinhos, aqui recebi belas lições de espiritismo cristão. Já testemunhei o meu agradecimento a todos, naquela primeira manifestação. Quis fazer compreender às minhas amigas o estado do meu espírito a quem Deus bafejou com tanta graça, não obstante o seu pouco préstimo. Hoje continuo a dizer, a minha ascensão continua, o meu espírito vai se iluminando cada vez mais com os ensinamentos dados pelas minhas companheiras de falange, onde merecidamente estou, baseando os conhecimentos do Evangelho nas explicações belíssimas dos nossos guias. Acompanho o movimento desta casa e sinto alegria no meu ser todas as vezes que um acontecimento feliz aqui se desenvolve. Venho abraçar a todos, e aquela que me ouve,
a quem beijo as mãos respeitosamente, porque foi ela quem me deu o ser material. Abraço as minhas companheiras e testemunho que sinto-me perfeitamente feliz no mundo em que estou. Bastantes dissabores a terra me reservou, mas nenhum deles conseguiu abater a minha fé, efetivamente sólida, fundamento que o mundo não pode destruir. Mães, que me ouvis, se tendes saúde, se sois fortes no corpo, convertei-vos num expoente da caridade cristã. Se sentis debilitados os vossos organismos, se algum mal insidioso vá pouco a pouco minando o vosso corpo material, conservai sempre forte o organismo espiritual, porque quando o vosso corpo for entregue à terra, como foi o meu, o vosso espírito, livre da matéria, compreenderá o que é a luz, o que é a vida pura do espírito. Que Deus me abençoe na sua graça e que derrame sobre todos nós as partículas do seu saber, e aquela que me deu o ser, Deus ampare para poder cumprir os seus deveres na terra, servindo de exemplo para aqueles que ficaram. Deus que os ampare. Hilda. Em 17 de março de 1939. Abençoado Espiritismo. Meus amigos, Deus vos conceda a sua paz, a sua luz. Espiritismo vem ao mundo, trazido pelo Espírito de verdade, para ensinar os homens a terem fé e, com essa fé, descobrirem o caminho certo para a vida além túmulo. Espiritismo, grande benção de Jesus, por ele enviada ao mundo como aquele Consolador outrora prometido. Espiritismo é a fonte de luz de onde se esparge sobre a humanidade todo o clarão necessário para o descobrimento da grande ciência, que é a ciência da alma. Espiritismo não vem somente atingir as grandes camadas sociais, se bem que elas sejam, talvez, as mais necessitadas de suas esmolas. Espiritismo vem para os pequeninos da terra, para os doentes da alma, os defeituosos, os aleijados morais, aqueles que não sabem caminhar na vida sem o apoio dos seus irmãos carnais, esquecendo-se de que, além túmulo, neste mundo que eles não conhecem nem desejam conhecer, habitam seres prontos para os acudir nos momentos mais cruéis das suas existências. Espiritismo vem para os pequeninos, para as crianças, os adolescentes, as mulheres, os homens, os velhos, enfim, para todo ser vivente. Para cada um, segundo a sua necessidade e posição na vida, Espiritismo tem uma palavra adequada. A este consola, aquele mitiga as mágoas, aquele outro dá o saber, que ilustra o entendimento, a este torna o coração sensível à piedade, aquele aguenta pela mão, para que o seu pé não tropece e ele não vacile no caminho do dever, a este outro, sustento pela fé, fazendo-o compreender as grandezas dessa virtude. Enfim, Espiritismo vem para todas as camadas sociais. E é a esse Espiritismo salvador, consolador, instrutor, é a esse Espiritismo que deve recorrer o homem, nos momentos em que a sua razão não pode discernir sozinha. É a esse Espiritismo que o homem deve recorrer com fé, porque o Pai desse Espiritismo é o Pai origem de todos os seres, Deus, o Eterno. Procede desse mundo além a grande corrente espiritual que vem modificar os caracteres humanos e consolidar a fé, muito embora as provas estejam à prova. E porque o mundo não tem paz? E porque o mundo cada vez mais se afunda no lodaçal do vício? E porque o mundo se encharca do sangue dos seus próprios filhos? Porque o mundo não conhece o Espiritismo, entende que é uma ciência vã, que serve tão somente para provar que os mortos vivem. Não é só esse o fim do Espiritismo. O objetivo capital dessa doutrina salvadora é a regeneração dos espíritos, ainda que pela dor. Abençoada doutrina dos espíritos, que veio a tempo de salvar o homem do abismo em que ele está prestes a submergir. Bendito seja Espiritismo, cajado precioso a que se apoia o viajor cansado. Bendito seja Espiritismo, água que corre da vida eterna, para saciar toda sede. Bendito seja Espiritismo, o verdadeiro pão do céu, alimento de todas as almas. Que o crente espírita tenha satisfação dentro da alma, tenha glória,
tenha prazer em conservar-se fiel à doutrina que abraçou, e procure aprofundá-la, porque ela tem mistérios que só a alma estudiosa pode desvendar. Meus amigos, estudai, para longe o fanatismo. Indagai de todas as coisas, o porquê de tudo quanto aprendeis, e vereis que, na realidade, o mundo que palpita além existe e é, de fato, aquilo que nós dizemos, a fonte da verdadeira vida. Sede abençoados por Deus, e tende, dentro de vossas almas, a certeza da vida eterna. Que assim seja. João. Em 21 de março de 1939. Incitamento à coragem. Deus, nosso Senhor, abençoe todos os seus filhos na terra, recebe a cada um, da graça divina, as bênçãos de que tem necessidade, para o seu corpo e para o desenvolvimento da sua alma. Meus amigos, falar-vos desse mundo além, é contar-vos a verdade da vida espiritual. Enquanto estamos na terra presos a um corpo de carne, os nossos prazeres são bem diversos daqueles que gozamos no mundo das causas. Na terra, as alegrias são fúteis e pouca duração têm. No espaço infinito, as alegrias são a expressão da verdade, e o contentamento é, de fato, um grande júbilo. No além, as nossas almas se saturam de fluidos que Deus permite sejam ministrados. Os nossos espíritos gozam de panoramas tão belos, tão ricos, tão lindos, que nós desejamos, nesses momentos felizes, poder, também, chamar-vos para perto de nós. E quantas vezes, para fazer referência ao vosso estudo de hoje, quantas vezes os vossos espíritos, desprendendo-se temporariamente da matéria, pelo repouso necessário ao corpo, vêm até nós, e nós os afagamos, e nós os acarinhamos, e nós os encorajamos procurando fazê-los ver que essa visita tão rápida que nos será realmente definitiva, quando as suas almas se libertarem dos corpos, para de uma vez habitar no espaço. Coragem, meus amigos. Eu, que com muita frequência visito lares, paragens, onde nunca estive quando mortal, eu que, por determinação divina, tinha de vir aqui hoje, para vos auxiliar, eu sei quantas dores, quantas amarguras, inundam agora o vosso corpo, mas sei, também, que tudo isso é necessário, sei que vós vireis para nós definitivamente, e só vos peço que, tendo bastante cuidado com as vossas vidas espirituais, não prejudiqueis a entrada no além, não deixeis que as paixões vos arrebatem, que o momento insensato vos venha fazer perder séculos de adiantamento. Só vos peço que tenhais sempre diante dos olhos a verdade espírita, porque ela vos defenderá, como escudo, contra golpes traiçoeiros da treva. Paciência, meus amigos. Suportai-vos uns aos outros, porque os vossos guias, que são puros e limpos de espírito, também suportam, com toda a prudência as vossas faltas, buscando corrigir-vos sempre com meiguice. Paciência, meus amigos. O fim não pode tardar muito, ninguém pode permanecer na terra, por tanto tempo que sua estadia seja longa, ela será sempre como um segundo, vós vireis e sereis felizes conosco. Deus vos abençoe e guie, e que tenhais sempre diante de vós a palavra Espiritismo, em letras garrafais, para que seja ele o vosso guia na terra. Maria Luísa. Em 21 de março de 1939. Aos Espíritas. Amados irmãos, meus amigos, desça sobre vós a serena paz do Senhor. Espíritas, é a vós que desejo me dirigir neste instante, é para vossos pensamentos cristãos que o meu espírito apela neste momento. Bem vedes o círculo de ferro que oprime a humanidade, bem sabeis o quanto a maldade na terra empolga o homem que dela não se livra. Bem compreendeis a situação do vosso globo, criada exatamente por aqueles que não têm o devido respeito à caridade e ao amor fraterno. Meus amigos, é preciso que o espírita tenha uma atitude diversa da do homem que não crê. Aquele que confia nas suas próprias forças, que confia em braço humano, nas armas, em qualquer força material, não cuide que está seguro.
Tudo na Terra é falível, tudo na Terra é mutável, nada está firmemente estabilizado. As próprias leis, feitas pelos homens, são por eles rasgadas dias após. Os convênios, contratos, compromissos, celebrados em nome e pela honra, nada valem para os homens. São eles que os assinam, são eles que os redigem, são eles os primeiros a pisá-los a pés. Por que confiar em braços humanos? Por que confiar em critério de cérebro humano? Por que confiar um destino, inteiramente a criaturas, que não sabem dirigir o seu próprio destino? Meus amigos, a atitude do espírita, neste momento, deve ser a atitude do homem cristão. Circunspecção no falar, retidão no pensar, prudência no agir. Lembrai-vos de que tendes compromissos morais, bem mais fortes e mais importantes do que os compromissos materiais. Quando os vossos espíritos ainda estavam no além, buscando corpos carnais para tomar encarnação, foi patente diante dos vossos olhos toda a grandeza do compromisso a realizar. Tivestes a oportunidade de ver a vossa folha corrida, no que diz respeito à vossa dívida, e no que se refere às vossas responsabilidades e tarefas. Certo é que a reencarnação empana um tanto a memória do espírito, mas é por isso que nós vos lembramos constantemente, meus amigos, não vos afasteis do espírito do Evangelho, nunca rejeiteis a caridade, por mais difícil que ela vos parecer. Tende espíritos humildes e recordai-vos que o homem é igual ao seu irmão. Só um espírito é que pode diferir, conforme o grau da sua virtude ou do seu pecado. A natureza humana é uma. Meus amigos, estudai e praticai o Evangelho de Jesus, quando o vosso eu humano se quiser levantar dentro em vosso peito, exigindo que façais este ou aquele ato, não conforme a vontade de Jesus, reagi convosco mesmos. Não entregueis jamais os pulsos às algemas do egoísmo, ou do orgulho. Domai a vossa natureza selvagem, e deixai que os princípios de caridade que vos são constantemente insuflados no coração, tenham guarida no vosso espírito. Em uma palavra, sede cristãos, sede evangélicos, sede criaturas bondosas para os outros, porque todas as vezes que fizerdes o bem, nós seremos também bons para vós. Guarde-vos Deus de pensar mal, e permita o Senhor dos Senhores, Jesus, que cada um dos crentes humildes que aqui se encontram saiba que o olhar de Deus pode devassar toda a consciência, descobrindo nela o sentimento de sinceridade da sua fé. Deus vos guarde. Tiago. Em 24 de março de 1939. Espírito imortal. Deus seja louvado. Meus amigos, meus irmãos, gravai bem em vossos corações, em vossas almas, a convicção verdadeira de que a vida do espírito é imortal. A carne é sujeita ao fenômeno da morte, morte que não tem hora, morte que não tem tempo, morte que se apresenta sempre na ocasião oportuna. Os corpos baixam à sepultura e os espíritos partem para o além. Pudesse a ciência aprender essa verdade, utilizando-se dela para os fins nobres de que se encontra incumbida, e outro seria o progresso do mundo. Mas o pobre, o insciente, deve capacitar-se de que esta é a sua maior riqueza, uma vida que não se acaba. Perambulamos pela terra, exercendo a tarefa que escolhemos na erraticidade, desempenhando as missões e encargos que nos afetam por deliberação própria, mas o dia chegará em que partiremos para esse azul infinito, em busca do alimento precioso das nossas almas. Para os pobres, aqueles a quem Jesus chamava os pobres de espíritos pequeninos da terra, uma palavra de conforto e paz: vós, que não possuís tesouros na terra, possuís a maior riqueza do céu, é a vossa fé. As manifestações verificam-se constantemente, para provar ao homem a realidade da vida além túmulo. De fato, meus amigos, não se morre, o corpo fica inerte, sem vida, pelo afastamento definitivo do espírito. Em plena robustez, em pleno vigor de mocidade, pode um homem baquear no corpo e levantar-se em espírito. Assim também aqueles que pouco têm que fazer na terra, porque veem apenas, como uma luz,
iluminar os dias felizes de um ser, para, depois, regressarem à verdadeira pátria. Esses igualmente não morrem. O pequenino esquife segue, rumo do cemitério, levando a matéria, que o corpo abandonou, mas o espírito ressuscita em luz e vibra, manifestando a sua verdadeira existência. Meus amigos, a potencialidade da vida espiritual é muito maior do que podeis imaginar. Todos os espíritos são unânimes em dizer: a vida não se acaba. Só aqueles que ainda não despertaram para a verdadeira vida, ignoram que morreram. Vivei, meus amigos, vivei na certeza da vossa fé, suportai as calamidades e vicissitudes da terra, mas vivei da verdade eterna, que é a vida além túmulo. Samuel. Em 24 de março de 1939. Amantes da paz. Amigos e irmãos, seja convosco a paz que vem de Deus, esta paz que o mundo parece desejar, mas que na realidade evita. Não penseis que é um pensamento incerto, errôneo, este que acabo de externar pela voz do médium. Na realidade o homem parece desejar a paz e no entanto a evita por todos os meios. Eu explico a asserção que acabo de proferir. Pode-se afirmar que deseja paz a criatura que só tem pensamentos contrários a essa paz. Pode-se garantir, com segurança, que seja um amador dessa crença espiritual a criatura que não tem quietude no seu espírito, antes, pelo contrário, só busca imiscuir-se em assuntos que prejudicam a evolução do seu espírito. Pode-se dizer que amante da paz é aquele que se preocupa com a vida do próximo, tão somente para maldizer dos seus menores atos. Pode-se dizer que além túmulo haja paz que alimente o coração de uma alma que só respira ódio, indiferença para com o próximo. Levemente toco neste assunto, que não desejo explanar mais claramente. Não tem paz em seu coração, nem busca sossego para o seu espírito, quem tem a vida agitada, quem procura meios falsos para julgar atos que não lhe pertencem, envolvendo-se em questúnculas, na aparência sem importância, mas que podem provocar males. O amante da paz é, por sua natureza, um indivíduo calmo, que busca resolver mansamente todas as questões que lhe dizem respeito. É um indivíduo que procura tranquilizar os seus semelhantes. O amante da paz é um amante de Jesus, porque ele veio para trazer a paz ao mundo. Ser turbulento não é ser amante da paz. Meus amigos, ser cristão espírita, é ser conhecedor das verdades eternas, buscando ilustrar-se nas revelações que cotidianamente baixam do mundo além, procurando não esquecer os princípios básicos da doutrina cristã. Meus amigos, ser cristão é ser discípulo do Divino Mestre, aquele que disse a Pedro: mete a espada na bainha. Ser cristão é seguir o exemplo do Divino Mestre em todos os passos da sua vida, porque Jesus disse: vai, prega o Evangelho a todos os povos, dá testemunho de luz, brilhe a tua luz diante dos homens. Ser cristão é ser paciente, é carregar a sua cruz. E Jesus da mesma maneira disse: tomai o meu jugo que é leve e carregai o meu peso que é suave, e aquele que quiser siga-me. Um cristão, fora das leis cristãs, não diga que é um cristão, pode ter sido batizado em 3, 4 ou 10 igrejas, pode ter recebido em nome de Jesus o sinal de cristão, pode ter sido batizado nas águas lustrais do batismo, embora. Quantos têm sido batizados, homens feitos, inutilmente? Ser cristão é ter a alma aberta diante de Deus, o coração cheio de amor pelo próximo, a humildade como padrão do seu caráter, e a caridade como um modelo vivo de todos os seus atos. Meus amigos, a paz tem contágio. Sede pacíficos e ela se fará sentir em vosso ser. Deus vos abençoe. José Dácio. Em 31 de março de 1939. Aprendei a viver. Amigos e irmãos, venha sobre vós a paz de Jesus. Meus amigos, o assunto espírita é inesgotável.
procurando retirar desse reservatório imenso de sabedoria conhecimentos para a humanidade, o espírito poderá gozar de paz todo o tempo da sua vida, jamais esquecendo a ciência universal. Espiritismo é um grande reservatório de sabedoria, de onde cada um tira a sua parcela, para distribuir aos seus irmãos, e a água da vida que corre para mitigar a sede dos sedentos, é o pão da vida para alimento dos espíritos famintos. Vós, que sois crentes, que acreditais piamente nas comunicações de além-túmulo, que sabeis serem os mortos os verdadeiros vivos, que compreendeis as grandes verdades que a doutrina vos ensina, encorajai-vos, robustecei-vos espiritualmente, para poderdes viver neste mundo onde as dores são o privilégio dos humanos. Aprendei a viver, porque muitos há que passam na terra e nunca aprendem a viver. Até o último dia de existência terrena são verdadeiras crianças a tropeçarem, a caírem todos os dias. A experiência não lhes vem, não obstante o perpassar dos anos. Meus amigos, aprendei a viver, é o conselho que vos dou. Vede que os dias nem todos são iguais. Quantas vezes um belo dia de sol se transforma em borrasca culminante, e quantas vezes um dia pesado, plúmbeo, prenúncio de tempestade, se dissolve e transforma-se num claro dia de sol. Aprendei a viver, porque esta é a contingência da vida. Às vezes, a situação em que vos vedes envolvidos é tão negra, tão perturbadora, que vós tendes a impressão de não resistirdes, e, subitamente, Deus se aproxima de vós e, pela porta da sua infinita misericórdia derrama sobre a criatura aflita a benção do seu amor. E tudo se resolve. Mães, que tendes filhos, e por eles padeceis, esposas, que amais os vossos maridos e sofreis pela sua inconsciência, homens, que vos dedicais muitas vezes inteiramente a uma criatura adorada, e vos vedes mal compreendidos por ela, escutai-me, tudo na vida é incerto, ninguém se deixe dominar pela força dos acontecimentos. Porque aqueles que deixam os seus espíritos se absorverem neste mundo de lágrimas e dores, quantas vezes desertam pela porta do suicídio. Tudo é lá que se resolve. Estais dolorosamente feridos no âmago do vosso ser. Implorai a Jesus, aquele que suou sangue no Horto das Oliveiras, que teve a alma cruciada pelo espinho atroz da ingratidão, volvei os olhos para o alto do Calvário, onde não só um espinho, mas muitos foram cravados na cabeça do justo. Sois incompreendidos pelo mundo e tendes a impressão de que o vosso coração arrebente de dor. Lembrai-vos de Maria, aquela que foi transpassada pelas 7 dores. Meus amigos, tudo na terra é assim mesmo. Procurai ser sereneu dos que padecem, auxiliando-os quanto puderdes, material e espiritualmente. Confortai os que sofrem, amparai os que fraquejam. Lembrai-vos dos que padecem neste mundo de dores. Que Deus derrame sobre eles o fluido salutar do seu amor. Meus amigos, eu tenho-vos falado muitas vezes, e tenho dito sempre que muito padeci neste mundo, e que mesmo além dos meus dias terrenos, nesse céu azul que vedes brilhar sobre as vossas cabeças, mesmo nesses dias tenho tido preocupações, que a misericórdia de Deus resolve. Tudo passará. Tudo se estabilizará, pela graça de Deus, tudo entrará nos seus eixos. Meus amigos, calma, prudência e confiança em aquele que dirige com mão segura os destinos de todos os povos. Deus vos guie. Alfredo Barcelos. Em 31 de março de 1939. Meditação sobre a cruz. Amigos e irmãos, convosco esteja a paz do Senhor. É esta semana própria para a recordação da grande tragédia do Calvário. Durante estes dias, mais do que em quaisquer outros, o mundo cristão se preocupa com a cruz em que foi imolado o Cordeiro de Deus. Diante dos homens, a cruz assume proporções tais, que aos fracos impressiona e faz pensar que ela representa um castigo para a humanidade, sendo que foi o pecado dos homens que levou Jesus, até hoje, a consequência do seu crime. Meus amigos, não tenhais ideias iguais a esta, não as alimenteis em vossos cérebros. Cristo,
quando desceu ao mundo, trazia a grande missão de encaminhar o povo à verdadeira luz, a verdade e vida. Ele veio com a tarefa insigne de exemplificar sem falha, diante dos homens, a lei de seu Pai, lei de amor, lei de justiça, lei de abnegação, lei de altruísmo, a que ele deu o mais vivo exemplo, o mais fiel cumprimento. Foi necessário que Jesus chegasse até ao sacrifício, e ele aceitou, humilde e corajosamente, essa incumbência, a que deu cabal desempenho. É certo que a cruz, naquela época, era o madeiro infamante em que se sacrificavam os criminosos, mas Jesus, aceitando-a, quis tão somente fazer sentir à humanidade que, pelo amor da verdade e da justiça, se chega até o sacrifício da própria vida. O homem é cheio de culpas e pecados, porque o seu espírito vem de vidas anteriores, pejadas de crimes, falhas de caráter e erros. Mas não foi propriamente o homem quem levou Jesus ao Calvário, foi o grande sacrifício do seu amor, para exemplificar até onde se deve ir por amor à verdade, por amor à justiça, por amor ao bem. Quantos, encetando uma vida de regeneração, recuam diante do primeiro embaraço que se lhes apresenta? Quantos, tendo traçado uma linha de verdade para seguir, caem, logo após, nas tentações e recuam diante das ameaças? Quando as perseguições se aproximam, muitos são fracos e esquecem os seus deveres. Meus amigos, o Espiritismo não exige sacrifício de ninguém, ele vem, cheio de bênçãos e paz, derramar esses proventos sobre a humanidade. Mas, se a vossa fé vos conduzir até o posto de sacrifício, não devereis recuar. Porque a morte é sempre certa, ninguém pode viver, na terra, além do tempo que lhe é determinado. O seu espírito há de fatalmente abandonar a matéria, e melhor será que o faça num momento de sacrifício, pela fé, do que no instante de repúdio pela crença que lhe traz tanto bem. Sede, pois, firmes na vossa fé, e tende a coragem de defendê-la em qualquer situação da vida. Que assim seja, para benefício de todos vós, e que Deus vos abençoe sempre. João de Freitas. Em 4 de abril de 1939. Prece. Senhor Deus, Pai nosso, ouve os teus filhos, no encerramento desta reunião, a suplicar-te a tua caridade infinita sobre toda a humanidade, para que o mundo tenha paz, para que o mundo olhe para o Evangelho de Jesus, grave em seu coração e por ele dirija todos os seus desejos, todos os seus pendores, todas as suas ações. Senhor Deus, abençoa esta congregação, que no momento se concentra, olhando para a tua misericórdia infinita, a rogar-te as tuas bênçãos. Tu, Senhor Deus, que lês no íntimo de suas consciências, que podes lançar o teu olhar no âmago de cada um, dá, segundo a tua grande munificência e conforme a necessidade de cada indivíduo, a tua santa benção. E nesta fé, e com esta esperança, encerramos a sessão. Max. Em 4 de abril de 1939. Eles não sabem o que fazem. A luz brilhou nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A luz baixou do alto ao mundo de dores e provações e o mundo não percebeu essa luz. A luz desceu de Deus e veio esclarecer os caminhos do homem, e o homem buscou apagar essa luz. Que se pode pensar da humanidade senão aquilo que o próprio Salvador falou, nos tempos em que palmilhou a terra? Eles não sabem o que fazem. Que se pode pensar da humanidade senão que ela não sabe, realmente, o que faz? Porque se desvia o homem da rota traçada por aquele que deve ser o seu timoneiro, nessa trajetória da vida terrena para o além. Porque não vê o homem o código de amor divino, exarado nas páginas da lei dos evangelhos, para o amparar, elucidar e instruir, mostrando-lhe o caminho direito para Deus. Porque busca o homem esquecer a lei de amor e tanto se apega aos bens terrenos, às ambições malsãs, aos pensamentos de ódio, à indiferença gélida para com os seus irmãos. Porque não ama a criatura humana. Que pensa o homem que é amor,
Que pensa a humanidade desse sentimento, que exprime o coração do próprio Deus? Os homens passam os dias terrenos na embriaguez dos sonhos vãos, gastam o tempo inutilmente, deixam correr os dias terrenos como se fossem dias improfícuos, inúteis. Os dias são utilíssimos, Deus os fez para o trabalho, para o progresso e adiantamento das almas. E a humanidade gasta o seu tempo em maquinar pensamentos odientos, que, as mais das vezes, realiza sem piedade. Por qualquer falta do seu irmão, arquiteta-se um projeto assassino. Por qualquer desvio na vida material, apresentam-se aqueles talvez mais culpados, a julgar com uma força de vontade verdadeiramente assombrosa, na prática de uma lei que não lhes pertence, que vem a ser a lei da justiça. Quem pode aplicar a justiça imparcial e reta senão o próprio Deus? Por que não ensinar, por que não incutir sentimentos bons, e, ao mesmo tempo, ter a caridade de compreender que as criaturas incultas não sabem o que fazem? E são exatamente os mestres, os condutores de homens, aqueles que se arrogam direitos que não lhes pertencem, os primeiros a conspurcar a lei exigindo dos pobres o seu cumprimento. Meus amigos, comemora-se hoje a paixão do justo, daquele que sem dolo subiu ao patíbulo infamante da cruz, daquele que veio trazer, em primeira mão, o amor divino, daquele que era o expoente verdadeiro da palavra de Deus, daquele que tinha os sentimentos do próprio Deus dentro de si que os externou perante o homem. Hoje se comemora a paixão de Jesus, Jesus, o Salvador, o Redentor, o mediador entre o homem e Deus. E que fazeis vós neste dia? Que pensais desta data? O que imaginais poder fazer que seja agradável a Deus? Meus amigos, o sacrifício do vosso orgulho, do vosso egoísmo, a vossa caridade externando sem amor para com o próximo, eis o verdadeiro tributo de gratidão a Deus. Sois todos irmãos, como nós somos também vossos irmãos. Compreendei que a vinda de Jesus estava profetizada, anunciada, a todo mundo. Ele era como o farol que vinha espancar as trevas por onde deveríeis passar enxergando. E por que preferis andar a só? Por que preferis o mundo às vantagens espirituais que a doutrina espírita cristã vos oferece? Meus amigos, o Espiritismo, interpretado perante o Evangelho, é a ciência de Deus. Ele veio para vos anunciar vida nova, e essa vida nova é para os vossos espíritos. Esquecei o homem velho, abandonai os vícios, esquecei as injúrias, perdoai as ofensas, auxiliai os fracos, ilustrai a vossa mente com os conhecimentos eternos, e tende a certeza de que, um dia, quando os vossos espíritos abandonarem os corpos materiais que hoje os retêm, encontrareis, no além, a prova de todo o bem que semeastes, perante os vossos guias, que vos abraçarão satisfeitos da vossa conduta. Mas eles baixarão as vistas, entristecidos, se vos tiverdes desviado do caminho do dever. Paciência, resignação e fé. A cruz do Calvário aí está, apontando a todos o rumo a Deus, o sacrifício pelo próximo. Deus vos abençoe e guarde sempre. Tiago. Sexta-feira da Paixão, 7 de abril de 1939. Perdão. Meus irmãos, por que vos detendes em trazer a vossa experiência aos homens? Porque a magnitude desta hora vos faz recuar no cumprimento dos vossos deveres. Sois espíritos desencarnados, vivestes neste mundo que vedes, ganhando a experiência, e muitos de vós já se encontram no outro plano da vida, perfeitamente solidários com a doutrina espírita, que todos, em sua maioria, aqui professam. Por que não deixais que os médiuns desprendam dos lábios as palavras que o vosso pensamento quer ditar? Não sabeis, se sois pecadores, que a data é propícia a implorar o perdão daquele que tudo pode? Não sabeis que o Cordeiro Imaculado do Senhor, do alto da cruz, perdoou os seus algozes, e ainda disse para aquele pecador crucificado a seu lado: hoje serás comigo, porque ele se arrependeu das suas culpas? Por que hesitais, meus irmãos? A data é propícia ao arrependimento.
Recordai o sacrifício do justo, vede-o a gotejar sangue no alto do Calvário, vede os seus pés trespassados por cravos, vede as suas mãos, que tantas bênçãos semearam, igualmente trespassadas pelos pregos, vede a sua face bendita a gotejar sangue dos profundos acolhos que lhe ferem a cabeça, vede que o seu coração se estremeceu de dor pela humanidade, aquele coração amante, que a todos vós agasalha com carinho. Aproximai-vos da cruz, meus amigos. Qualquer que seja a vossa culpa, Jesus a perdoará e vos ensinará o caminho da reabilitação. Aproximai-vos da mesa santa da caridade cristã, lembrando-vos de que o dia é próprio para essas regenerações, para esses arrependimentos, para essas dores da alma, que trazem o perdão como consequência. Coragem, meus amigos. Deus vos abençoe e vos faça sentir na consciência o peso dos vossos crimes, das vossas culpas, para que gostosamente, sinceramente, vos atireis aos pés da cruz, implorando o perdão do Divino Mestre. Deus vos abençoe a todos. Max. Sexta-feira da Paixão, 7 de abril de 1939. Saudação. Saudemos, mais uma vez, a data em que se consumou o sacrifício sublime do Calvário, a maior tragédia que o mundo presenciou. Criaturas incultas, verdadeira horda de selvagens, em torno da cruz, procuravam sacudi-la em seus fundamentos, para que mais depressa a vida material se extinguisse naquele corpo exangue. Meus amigos, quando o fanatismo empolga as turbas, não há inimigo mais terrível. Procure o homem manter a sua razão sempre funcionando, clara, lúcida, de forma a poder distinguir as coisas com critério e bom senso. Ninguém deixe que o fanatismo o empolgue. Há crentes espíritas que, para conseguirem os seus desejos, evocam os espíritos que lhes são afins. Quando o espírito do bem se nega à prática dos seus desejos, eles se voltam para os espíritos inferiores, com eles pactuam e pedem-lhes o seu apoio, conseguindo, muitas vezes, uma alegação de que, mais tarde, se veem arrepender. Aqueles fanáticos que, aos pés da cruz do Mestre, julgavam ver nele um impostor, estavam completamente cegos, pela doutrina errônea dos fariseus e saduceus daquele tempo. Os doutores da lei eram homens iníquos, que aparentavam santidade, mostrando a todos um semblante melancólico, de acordo com a prece que pronunciavam, enquanto que suas almas estavam cheias de fel e rancor. Eles empolgavam as turbas, e, sabendo perfeitamente, pelas revelações do passado, que o Cristo do Senhor viria à terra para encaminhar os homens à salvação, tendo sabido que no Messias prometido, Jesus, se haviam cumprido todas as profecias, eles, fanáticos pelo poder terreno, desejosos da conquista material, entenderam que o Mestre Divino desejava ser o Rei dos Judeus, queria ter um trono material, para nele pontificar e governar os povos. Por engano, o próprio Jesus, pelos seus lábios divinos, pronunciou: "O meu reino não é deste mundo." E eles insuflaram a turba insensata, incutiram-lhe as ideias errôneas de que estavam possuídos, fizeram ver no justo um impostor, fizeram ver no Rei Divino o Rei material dos judeus, e, imbuídos daqueles erros, cheios daquela raiva incontida, precipitaram-se contra Jesus como uma alcateia de lobos, e, esfaimados, insensatos, loucos, desvairados, gritavam: "Se tu és o Filho de Deus, desce", escarnecendo do poder de Deus. Fugi do fanatismo. Pensai por vós, não elejais chefes entre os homens, partidos em que sejais solidários e que queiram por uma brida no vosso sentir, não admitais. Seja cada homem escravo do seu dever, viva cada homem do seu trabalho, seja cada homem probidoso, e renda homenagem e culto somente a Deus, porque Deus é o soberano Senhor dos senhores, e Jesus, o seu Filho amantíssimo, pelo pobre veio viver. O fanatismo é causa de grandes males, do desvio das famílias, do desequilíbrio de muitos chefes,
da desordem reinante em certos países, é o fanatismo, a idolatria por quando o culto deve ser prestado, inteiro, a Deus, em espírito e verdade. Neri. Sexta-feira da Paixão, 7 de abril de 1939. Confissão. Glória a Deus, paz, na terra, aos homens. Meus amigos, venho cerrar os vossos trabalhos de hoje. Rogo-vos encarecidamente que, em vossas casas, nos vossos lares, a sós com as vossas consciências, mergulhe cada o seu olhar dentro de si mesmo, e, se encontrar qualquer defeito, qualquer falta ofensiva à lei de Deus, peça perdão a Jesus, pelo precioso sangue que derramou na cruz do Calvário, e, depois, ninguém enfraqueça. Feita essa confissão franca ao seu Deus, recebida a certeza do perdão, não volte atrás ao caminho do erro, emende-se, busque ter uma vida sã, tenha por norma da sua vida o fazer bem, sempre que se oferecer oportunidade, perdoe, não guarde rancor de ninguém. Somos cristãos, meus amigos, nós, os do outro plano da vida, e vós, os terrenos. Amemo-nos reciprocamente, para que nós possamos contar com o vosso auxílio, como braços humanos, e vós possais contar com a nossa ajuda espiritual, para as vossas intuições. Guarde-vos Deus de julgar mal, pensai sempre bem, sede amigos dos vossos amigos, tende lealdade para com os vossos irmãos, a ninguém atraiçoeis, respeitai a fé de qualquer homem, e guardai a vossa impoluta, no íntimo da vossa alma. Meus amigos, Espiritismo é cristianismo, quem é espírita não pode deixar de ser cristão. O Espiritismo encontra a sua raiz, a sua base, nos Evangelhos do Divino Mestre, porque lá está escrito, e eu vou, e vos mandarei um outro Consolador, que tudo vos explicará. Ele aí está, em sua pureza de doutrina, para apontar as faltas e ensinar a corrigi-las. Deus vos abençoe e guarde sempre, fazendo-vos discernir entre o bem e o mal. Que assim seja. Bianca. Sexta-feira da Paixão, 7 de abril de 1939. Boa vontade. Meus amigos, meus irmãos, há um elemento indispensável para o bom êxito na vida, a boa vontade. Sem ela, qualquer esforço estranho é nulo. Por mais que se queira, é impossível auxiliar o indivíduo que não dispõe de boa vontade na vida para com seus trabalhos, as suas necessidades, o seu proceder. O homem sem boa vontade é uma criatura que pouco conseguirá na terra. A menor atrapalhação em sua vida, o menor obstáculo a transpor, a menor dificuldade que se lhe antole serão, sempre, barreiras intransponíveis, porque ele vê tudo com os olhos daquele que não quer enxergar. Bem dizia, já naquela época, o Senhor dos Senhores, muitos há que são cegos voluntários, têm olhos, mas não querem ver, têm ouvidos, mas não querem ouvir. Assim são os seres que não têm boa vontade. Tudo lhes parece obscuro, mal, e nem um raio de luz enxergam no meio da treva que os cerca, indício de má disposição de ânimo, de pouca vontade de fazer o bem. Vós tendes, na vida, exemplos frisantes a tal respeito, alguns, de criaturas que conheceis, porque com elas privastes ou privais, outros, que vos chegaram aos ouvidos através de pessoas verdadeiras. E são esses os exemplos que edificam e encorajam, mostrando perfeitamente aos que não sabem dispor da mesma energia, da mesma vontade, que o querer é poder. Quantos vivem, na terra, enxergando apenas o mal? Eles só têm vontade de ver aquilo que não lhes serve, o bem, que poderia erguê-los do pecado em que se encontram. Eles não querem ver, em cada indivíduo que se lhes apresenta enxergam um homem falso. Para eles, a probidade, a honradez e a virtude não existem, tudo eles veem com maus olhos. Bem dizia, na antiguidade, aquele que assim falou, se os olhos veem com amor, o cisne é branco, se com ódio, é preto, querendo significar que tudo depende da vontade, do ser íntimo da criatura.
E que dizer com relação ao trabalho que cada um tem por dever executar? Com boa vontade, ele se torna suave, fácil, e é vencido rapidamente. Se essa vontade não aparece, então tudo fica custoso de se realizar, e aquilo que é difícil se transforma em impossível. Há indiferentes para o trabalho. Há criaturas que entendem que o trabalhar é baixeza, rebaixamento de caráter. Por engano, o trabalho enobrece, e o homem de boa vontade a lhe se dedica com amor. O trabalho faz esquecer as dores da vida, o trabalho faz apurar a virtude, aperfeiçoa o caráter e extingue o egoísmo. Quem não trabalha abre a porta a todos os vícios. É a boa vontade, o desejo de ser útil, que induz o indivíduo a trabalhar. Quantas, desfrutando todo o bem-estar possível da vida, não precisando de modo algum empregar o seu tempo em serviços que para outros se tornam de inteira necessidade, dedicam-se, apesar disso, às suas obras com afinco, com verdadeiro amor, com um zelo inexcedível, boa vontade. E porque crescem, e porque prosperam as instituições de caridade, numa época em que a crise é geral, em que tudo é difícil. Por quê? Porque um punhado de crentes de boa vontade toma-se o encargo de levar avante aquilo que, com outros, iria passo moroso, seguindo dificilmente para frente. Sede criaturas de boa vontade, sede diligentes, amai o trabalho, e não vos envergonheis por serdes apontados como aqueles que se dedicam ao trabalho de alma e corpo, de vida e coração. Uma obra desta natureza necessita enormemente de criaturas de boa vontade. Os indiferentes, os gélidos, aqueles que olham para estas coisas simulando uma bondade que não existe dentro de seus corações e que é, tão somente, indiferença, fraqueza ou pusilanimidade, esses não têm dentro de si a mínima parcela de boa vontade. Caminhai, meus amigos, caminhai com zelo, com dedicação e, repito, com boa vontade. E que Deus vos abençoe e ensine cada vez mais a compreender os seus desígnios eternos. Isaura. Em 11 de abril de 1939. Preciosos conselhos. Irmãos e amigos, a benção de Deus seja nesta casa, que cada um de vós aqui presente possa sentir, no interior do seu ser, os efeitos dessa benção divina, para o seu conforto, para a tranquilidade do seu espírito. Meus amigos, sede calmos, fervorosos no cuidado, sede pacientes na adversidade, sede enérgicos no resolver e sede pacíficos no executar. Os turbulentos, os precipitados, são criaturas que facilmente fracassam na vida, os indivíduos calmos, enérgicos, são os que realizam, no mundo em que vós viveis e além. Não vos preocupeis com aquilo que não está ao vosso alcance resolver. Procurai manter a vossa linha de conduta sempre de acordo com a vossa consciência, pautai os vossos atos pela fé, que vos esclarece a razão. Buscai conhecimentos na terra, para que igualmente se esclareça a vossa inteligência. Exercitai a vossa vontade na prática de obras pias. Nunca sejais indiferentes às tristezas alheias. Lembrai-vos de que as lágrimas que hoje correm naquele lar podem, amanhã, inundar o vosso. A amargura que atinge vosso irmão pode, igualmente, achar guarida em vosso seio. A indiferença é gélida como a morte. Buscai ser irmãos dos vossos irmãos, amantes, cuidadosos, atenciosos e prestativos. Não guardeis mal, no vosso ser, com relação a outros indivíduos, esquecei as injúrias, e perdoai-as em nome de Jesus. Não retribuais jamais o mal que vos fizeram, ele está incluído no número das vossas experiências, e o mal que não se repele, o mal que não tem represália, extingue-se. Quereis que uma fogueira não se apague? Alimentai o seu lume. Quereis que ela se extinga? Deixai-a morrer por si. Assim é mal. Esquecei-vos de que ele paira na terra, pensai no bem, que é o estímulo das vossas almas, o alvo supremo da vossa vocação, pensai no bem fazer, na caridade, no amor do próximo, porque tudo isso conduz a Deus. Esquecei as injúrias, as ofensas,
e perdoai sempre. Meus amigos, eu desejo para todos vós as bênçãos celestiais do amor de Deus, e faço ardentes votos pelo progresso das vossas almas. Deus vos abençoe e proteja sempre, em todos os passos da vossa vida. Maria Luísa.